Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesse encontro marcado que nós temos todos os sábados aqui no canal 22.1, sempre ao meio-dia. Quero lembrar você que acompanhar também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E a reprise toda quinta-feira no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência, o consultório em sua casa, sempre trazendo dicas e orientações importantes na área da saúde. Hoje recebemos Isaac Salles, ele é diretor de Vigilância em Saúde aqui em Arco Verde, é o nosso convidado para falar conosco a respeito do tema lockdown, quarentena, isso que estamos enfrentando mais uma vez aqui no estado de Pernambuco. Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a chamar para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Sempre um prazer receber Isaac aqui conosco, sempre traz muitas orientações importantes. Eu já começo convidando você a acompanhar conosco o VT com o tema de abertura de hoje, convidar o Isaac também para a gente acompanhar e comentar juntamente com o nosso público. Vamos ver? Vamos lá. O cenário é esse: portas fechadas, pouca gente nas ruas e apenas funcionando os serviços considerados essenciais. O governo de Pernambuco decidiu pelo estado de quarentena em todo o território pernambucano. Entrando em vigor na última quinta-feira, o decreto determina o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais, parques, praias e atividades que possam gerar aglomerações durante 11 dias, para conter os altos índices de internações por Covid em leitos de UTI públicas e privadas em todo o estado. O novo surto da doença vem acompanhado pelas variantes do vírus, que fazem com que a evolução para os casos graves seja mais rápida. Mesmo com a abertura de novos leitos, a taxa de ocupação em leitos de UTI na rede pública segue acima dos 90% desde a semana passada. Na última quarta-feira, esse índice chegou à marca de 97% e na rede privada, 89%. O estado totaliza mais de 323 mil casos confirmados de Covid, e mais de 11 mil mortes já foram registradas. Até o próximo dia 28, as autoridades esperam, através da medida, reduzir esses números e conter a contaminação em meio à população. Entre polêmicas, dúvidas e incertezas, a única coisa certa é que a vacinação, única esperança para a população, ainda está longe de alcançar a maior parte dos brasileiros. Pernambuco recebeu até o momento mais de 1 milhão de doses da vacina e ainda está completando a imunização dos idosos entre 75 e 79 anos. Bem, Isaac, o que muita gente temia aconteceu novamente, né? Entramos numa quarentena, foi a medida tomada pelo governo do estado na última quinta-feira e estamos aí até o dia 28 seguindo essas recomendações, vários comércios fechados. Queria que você começasse comentando a respeito disso. Exato, teve essa quarentena, né, que o governo adotou. A gente até ficou confuso com essa forma de quarentena, de não isolar como foi isolado pela primeira vez, até para que se tivesse um efeito mais efetivo sobre a doença, né? Então a gente aguarda para ver os resultados daqui a 10 dias. Você acha que era a necessidade, né? A gente comenta muito e vê muita gente reclamando pela questão do comércio, né, Isaac? Os empregos, a situação econômica, mas era a medida para ser tomada. Tinha que ser isso, tinha que ser quarentena, tinha que ser esse lockdown. O lockdown ele é necessário em alguns momentos, tá? A gente tem que saber, tem que ter esse critério para saber quando adotar um lockdown. Porque se você fizer apenas um fechamento de parte de um comércio ou ou uma situação que não venha a você realmente diminuir a circulação das pessoas, você só está prejudicando parte do comércio. Tá? Então, se é para fazer uma atitude de fechar um comércio, seja ele qual for, fechar uma cidade, fechar o que for, tem que ser bastante criterioso, porque senão vai acabar acontecendo daqui a pouco você não ter efeito esperado e você ter que realmente fechar mais coisas, então essa categoria que ficou fechada aí 10 dias, ter que fechar posteriormente mais 10. E não seriam só apenas os 20 dias, mas quase um ano aí que tem que lembrar que já está nessa epidemia, que várias categorias estão tendo bastante prejuízo. Claro que a gente não pode negar a questão de saúde de jeito nenhum, então são dois caminhos que a gente vê, tanto questão de saúde e econômico, e é muito complicado isso, não é tão simples a gente tentar achar uma solução que seja correta para as duas. Alguém sempre vai sair prejudicado, um ou outro. Mas por isso que essas análises têm que ser muito, muito bem feitas e muito criteriosas para poder ter realmente efeito. A gente vinha acompanhando que isso já vinha se desenhando, né, Isaac? O governo do estado
fechou algumas GERES, algumas regionais por conta do aumento, foram situações esporádicas em cada região, até que isso se estendesse para todo o território, justamente por esse agravamento e pela lotação dos leitos de UTI, né? Sim, a gente viu isso aí que aconteceu em algumas GERES já tinham sido isoladas anteriormente. Por isso que eu falo, se puder, será que não fizesse um fechamento maior no começo, chegaria a esse nível? São vários aspectos. Então, é muito difícil a gente fazer uma análise simples sobre uma situação tão grave. Mas, assim, o lockdown, quando bem feito, ele é bem efetivo também. Você lembra que ano passado a gente teve aqui justamente no início da pandemia conversando sobre isso. Tivemos o período de quarentena e lockdown no ano passado mais rígido. Porque, novamente, no mês de março, a gente está passando por isso novamente, por essas situações, sem perspectiva do futuro com relação a se vai ser por pouco tempo ou não. Nos dados que vocês acompanham com relação à Secretaria Estadual de Saúde e o agravamento dos casos, por que se justifica esse fechamento agora? A gente observa que teve esse agravamento e começou sempre na região norte, né? A região norte começou isso, Rio Grande do Sul agora que essas variantes foram determinantes. Exato, tem essas variantes que tiveram do coronavírus, né? Então isso tudo afeta como se fosse uma nova epidemia. Realmente agora que a gente observa a segunda onda, que muito se falava pensando que tinha sido ano passado e alguma coisa, a gente viu uma variação muito pouco. Se falava naquele achatamento da curva. Exatamente. Sempre se questionou isso, né? Esse achatamento da curva sempre foi o ideal, tinha que ocorrer para você tentar diminuir a quantidade de pessoas que eram atendidas, que justamente não teve esse achatamento agora e também não só não teve o achatamento agora, como muitas prefeituras, não foi o caso de Arco Verde, que a gente manteve o hospital de campanha funcionando, mas muitas prefeituras fecharam seus hospitais de campanha. Tá? Então, com isso, você começa a segunda onda e você praticamente tem que refazer tudo aquilo que você teve que fazer no ano passado. Se tivessem deixado isso abertos ainda, se ainda estivesse funcionando com toda a estrutura, pode ser, a gente não pode afirmar, mas pode ser que o efeito não teria sido esse que a gente está sofrendo agora. Esse fechamento desses leitos foi determinante também para essa situação? Sim, a gente observa que hoje está faltando leitos, mas a gente observa em alguns municípios também que os leitos que tinham de hospital de campanha, esses leitos de retaguarda, foram fechados também. E você, como agente da Vigilância em Saúde, acompanha também que a população, de certa forma, afrouxou as recomendações de segurança e de isolamento também, a questão da higienização das mãos, usar máscaras. Você tem acompanhado isso também, né? Sim, fica parecendo que é corriqueiro já a Covid dentro da nossa comunidade. Então, você pega um período tão grande, certo? Assim que a gente observa já de um ano, coisa que a gente não tem costume na geração da gente de passar por isso. Tem que lembrar isso também. A gente passou uma geração que tem quase toda a liberdade do mundo de fazer o que quiser e, de repente, você tem que trancar essa população praticamente durante quase um ano. Então, tem vários aspectos para serem analisados, não é só o fechamento, tem a cabeça da pessoa, como é que ela está sofrendo aquilo de estar trancado, de todos os efeitos que a gente vê passando toda hora o Covid, toda hora a gente vê a quantidade de mortes todos os dias. Isso é bastante preocupante também na cabeça da pessoa e na saúde mental da pessoa também, né? Como é que está hoje, Isaac? Você pode falar por Arco Verde, mas nós atingimos o estado todo, nós temos aí o alcance pela TV Nova em todos os municípios pernambucanos com relação ao monitoramento desses dados e a testagem, a notificação, os casos confirmados a cada dia. A gente vê que cada município tem o seu boletim, a Secretaria Municipal de Saúde divulga os dados de confirmados, de exames realizados, de casos ativos ainda. Como é que está sendo ainda esse acompanhamento para que sirva de exemplo aí que a gente acompanhe esses dados com relação ao Estado? Nós estamos acompanhando aqui em Arco Verde tem mais de um ano, né? E a gente não baixou a guarda, todo mundo está sem férias até agora, todo mundo trabalhando junto. Porque a gente observa que manteve-se o índice, quando teve uma grande estabilidade, um decréscimo até no final do ano, teve um decréscimo em relação aos números de casos. Agora a gente ainda está, não diria tranquilo, mas até o número de casos ainda é bem que o esperado e ainda está baixo, tá? Não quero dizer que isso vai manter isso é uma grande preocupação, até porque os dados de Covid eles alteram muito em 15 dias. 15 dias o que você está abaixo, daqui a pouco ele dobra de casos. Mas hoje a gente vê que está uma variação que a gente estava de 1 a 2 pessoas no hospital de campanha, que a gente não desativou durante todo esse período, e hoje a gente está com 6 a 8 pessoas em média por semana no hospital de campanha, que tem 31 vagas. Então a gente vê que aqui não está tão preocupado no hospital de campanha, não estou falando de UTI. Tá? Então, no hospital de campanha, que a gente monitora bastante, teve uma elevação, mas ainda não é tão preocupante. Eu espero que essa quarentena, como se tomou para o estado todo, então, creio que todos os municípios entrem em estabilidade e todo mundo comece a ficar tudo
tudo por igual, até porque a gente vê que na região metropolitana, onde quase a totalidade da população de Pernambuco mora nessa região, Zona da Mata, região metropolitana de Pernambuco, que consiga ter uma estabilidade lá, porque depois a gente começa a observar a interiorização da doença também, que foi o que a gente observou ano passado. Que você destacava bastante isso. Exato, quando a gente conversava, dizia tudo, não vai chegar, vai chegar, não tem como não chegar, certo? Mas às vezes tomam uma medida para Pernambuco como um todo, e a gente sabe que das algumas cidades não, com algumas particularidades, tem essas diferenças de como vai atingir na mesma época. Você destacava também isso porque não adiantava um município tomar uma providência e o outro município vizinho não fazer nada com relação a isso, né? Precisava dessa medida a nível estadual para que havesse esse controle melhor. Sim, a nível estado, não só estadual, mas a nível federal. Se todo mundo tivesse, como eu já falei aqui, se todo mundo usasse máscara no Brasil durante 15 dias e se isolasse durante 15 dias, não teria mais contaminação. Mas a gente vê que muitas pessoas hoje negam isso, ainda não sei como conseguem negar isso, e continuam andando sem máscara, às vezes é assintomático e contamina outras pessoas. A gente observou muito óbitos de idosos, tá, que não saíam às ruas, mas tinha um jovem que sempre saía, às vezes vai para um local, vai para o outro, se contamina, é assintomático e leva esse agravo para dentro da sua residência, e por conseguinte a gente via que tinha um óbito, às vezes de uma pessoa ali da família, né? Com o que você acompanha, Isaac, eu tenho certeza que você também participa de reuniões a nível estadual, com o secretário, com outros diretores de vigilância, com relação a esses 11 dias. O que é que o governo espera? Quais são as metas que o governo quer atingir com relação à diminuição de casos, diminuição de ocupação nos leitos? Algo já foi passado para vocês a respeito disso? O que se espera é pelo menos uma taxa de isolamento de pelo menos 60%. Se você tiver uma taxa de isolamento de 60% geral em Pernambuco, você começa a vislumbrar que possa ter um decréscimo desse número de casos, né? E com isso o sistema de saúde não entrar em colapso. Como é que é feita essa medição, Isaac? Eles têm todo um programa que avalia isso diariamente, de quantas pessoas já estão em circulação ou não. Isso aí, desde o começo, você pode acompanhar até no programa. São os métodos que os mesmos métodos. Então, são os mesmos métodos que são bem eficazes, né, que dá para observar a taxa de isolamento dentro do município. Esse 60% significa o quê, então? Esse que fechamento? 60% da população, pelo menos, estaria dentro da sua residência, não estaria circulando. Então, sem circulação, então poder um bom número para a cidade não ter uma grande transmissão. A gente espera que isso aconteça, né, meu querido? Já imagino a luta que você tem passado aí durante todo esse ano, dirigindo um órgão tão importante e lidando também com a equipe nessa fiscalização. E eu já pergunto a você como é que está sendo feita essa fiscalização aqui no município, para que sirva também de exemplo para os municípios do estado. Exato. A gente lá na Vigilância Saúde tem um setor da gente, a divisão de vigilância sanitária também, né? Então, essa divisão é justamente que todas as denúncias, normalmente, ela vai averiguar, e também o cumprimento dos decretos estaduais. Hoje a gente já fez ronda pela manhã, já fez ronda à tarde, e agora já está fazendo rondas à noite junto com a Polícia Militar, que está nos dando esse apoio, para orientar aquele um ou outro comerciante que possa ter no começo agora não está a saber totalmente do decreto. Então a gente vai primeiramente orientar a todos para que todo mundo cumpra esses 11 dias, que vai ser tão importante. A princípio, uma campanha educativa, né, Isaac? Orientando sempre, sempre. Eu acredito muito nisso, em campanha educativa, em vez de logo fechar e você multar a pessoa. Se você orienta e a pessoa entende o porquê daquilo, eu sei que para muitos comerciantes está muito difícil isso, até porque já veio um fechamento, depois veio a você não conseguir funcionar totalmente, né, principalmente no setor de bares e restaurantes, que está muito complicado também. Tá? Não que os outros não estejam, até porque todo mundo tem, os funcionários têm contas a pagar, tem tributos a pagar, e isso é sempre bem complicado. Como eu falo, isso é muito difícil, e a gente sempre tem que dosar tanto a saúde como a economia, porque a gente já está quase um ano aí nisso, e a gente tem que entender, até parar, às vezes, se tentar ser um pouquinho psicólogo e entender a dor do outro, daquilo que ele está passando. A gente viu ao decorrer do ano a implantação dessas medidas, né, Isaac? Principalmente aqui no nosso município, a gente pôde ver isso também e espelhar para as outras cidades do estado, com relação à entrada nos estabelecimentos, a usar máscara, a disponibilizar o álcool para os clientes, também o distanciamento dentro das lojas. Isso foi eficaz, Isaac? Sim, foi muito eficaz, certo? Mas assim, depois de você muito tempo fazendo isso, às vezes você começa a relaxar um pouco nas suas atitudes, tá? O comércio de Arco Verde, uma grande maioria, está de parabéns, porque foi um tanto quanto ordeiro e manteve todas as medidas de higienização. Agora, claro que sempre tem aqueles que não cumprem. A vigilância sanitária muitas vezes teve que intervir, teve que interditar, infelizmente, alguns estabelecimentos, tá? Porque não estavam seguindo normas. Na vigilância sanitária sempre vai lá
vê se as normas, orienta, não cumprindo, vai ter que cumprir seu dever e interditar o estabelecimento. Mas a gente vê que a grande maioria daqui em Arco Verde, pelo menos com a cidade comercial, que é uma situação diferente em Arco Verde. A gente tem uma cidade que tem mais de 90% da população na sua zona urbana. A gente tem uma população que quase toda vive do comércio. Não é uma cidade que às vezes pode ter uma população até maior do que Arco Verde, mas vai estar aí com metade da população na zona rural, com um maior distanciamento, mais dividido, né? Muito mais dividido, e 50% na zona urbana. A gente tem mais de 90% dentro da zona urbana, numa cidade que vive do comércio. Então é bem mais complicado do que muita cidade aí para a gente poder trabalhar. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. Encontro marcado todo sábado aqui no canal 22.1, sempre ao meio-dia. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Eu lembro que você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Recebendo Isaac Salles, diretor de Vigilância em Saúde aqui do nosso município. Isaac, a gente vai comentar um pouco a respeito agora do vídeo do Dr. Álvaro Neves, que é secretário de Saúde aqui em Arco Verde e participa conosco mais uma vez aqui do Saúde em Evidência. Dr. Álvaro, seja bem-vindo ao nosso programa. O governo do estado de Pernambuco determinou que a partir do dia 18 de março de 2021, novas medidas restritivas sejam adotadas em todo o estado de Pernambuco. E é um momento muito delicado, especialmente para a saúde, tendo em vista que essa decisão trata-se de uma decisão estratégica com a finalidade de proteger vidas. Afinal, é perceptível que existe hoje um estrangulamento com relação às vagas de UTIs, e isso é notório, é perceptível, principalmente aqui na região de Arco Verde, onde hoje foi confirmada pela gerente regional que existem 10 leitos de UTIs, dentre esses 10 leitos, 9 leitos ocupados e um em trânsito, ou seja, ao final do dia de hoje, do dia 17 de março de 2021, 100% da capacidade estará ocupada. Está em 90% e 100% dessa capacidade estará ocupada. Então, quando passamos a analisar dessa forma, com relação à preservação da vida e da saúde, observamos que é uma decisão assertiva. É um momento também muito delicado para a economia e eu quero me solidarizar aqui com todos os empresários e com os empreendedores, que é um momento muito delicado, mas é também um momento necessário para que possamos conter a pandemia, conter o avanço da pandemia que já se arrasta em todo o Brasil, inclusive com a nova cepa, uma cepa ainda mais contagiosa, com um índice muito maior de transmissão
Então esse é o momento de se cuidar, de atentar para essas medidas, evitar aglomerações, lavar bem as mãos e usar máscaras. Bem, Isaac, a gente viu aí o doutor alertando a respeito da lotação das UTIs. A Arco Verde tem uma realidade, e isso é comum a vários municípios pernambucanos, né, como Garanhuns, como Serra Talhada, como Caruaru, que são cidades regionais e que têm essa influência, essa importância nesse setor da saúde e recebem vários pacientes de municípios vizinhos. Isso é uma realidade de vários centros regionais aqui em nosso estado. Como é que você tem visto isso também, o aumento dos casos nos municípios da região? Sim, a gente tem aqui o Hospital Regional de Arco Verde, né, que assim como outras cidades que têm hospitais regionais, onde atende toda uma região, não é? E também as UTIs também são reguladas, né, do estado de Pernambuco. Onde você tiver vaga, que você vai, aquele paciente, claro que o mais próximo possível da sua residência. A gente vê essa lotação, que sempre teve aí um número alto de pessoas nela. Tá? Então, mas a gente sempre é um grande termômetro, assim como os hospitais de campanha, que fica como termômetro para a gente tomar uma ou outra medida. Esses hospitais de campanha, vale lembrar que é responsabilidade municipal, né? Cada município recebeu verba para fazer um hospital desse na sua cidade. Sim, tem hospital de campanha que justamente são os leitos de retaguarda, né, para poder ter esse atendimento às pessoas, dos que não precisam de UTI, que possam ficar na enfermaria. O daqui da nossa cidade tem 31 leitos, não é isso? 31 leitos. Chegou algum momento a lotar a maioria desses leitos, Isaac? Não, a gente já chegou a ficar com 21 pacientes dentro do hospital de campanha. Hoje está bem reduzido que isso. Mesmo a gente ficando, às vezes, com 1 ou 2 pacientes, foi uma decisão acertada da gestão de, mesmo assim, manter o hospital funcionando. E é claro que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar uma segunda onda, e para não ter todo esse transtorno de reabrir hospitais, né, a gente manteve o hospital e hoje a gente está até numa situação para esses leitos, não de UTI, mas pelo menos para esses leitos de enfermaria, ainda com uma boa retaguarda. Você destacou no outro bloco a respeito disso, né, que vários municípios fecharam, hospitais de campanha fecharam leitos de UTI. O porquê dessas decisões, Isaac? Eu sei que não compete a você, mas lógico, caso você tenha uma opinião sobre isso. Foi esse relaxamento mesmo e a descrença com relação à nova onda, o aumento dos casos? O que é que levou a tomar a decisão? O que é que você acha? Além de ser uma decisão que foi uma decisão política, a gente vê que alguns municípios perderam a gestão, então tem toda essa mudança. E a gente também tem que lembrar que a gente é muito imediatista, a gente quer saber o que está acontecendo ali na hora e não faz tanto planejamento. Alguns municípios não fazem esse planejamento do que possa acontecer. Então, às vezes, tomam alguma medida, aquele hospital só está atendendo uma pessoa, como a gente já teve aqui, de 31 vagas. Vamos fechar, porque não tem necessidade. E não tem esse planejamento de que a gente está passando por uma pandemia, que aquilo ali poderia vir uma segunda onda, como a gente observa, se a gente for ler a história aí da gripe espanhola, que a gente teve 4 ondas. 4 ondas. 4 ondas, tá? É outra situação, questão de vacina também, que espero que isso não aconteça, mas teve várias ondas, certo? Algumas epidemias têm essas ondas, a gente vê que dengue cíclico do jeito que é, às vezes acontece, passa 3, 4, 5 anos sem ter e depois começa a ter de novo. E isso, para a gente, é muito novo, essa questão da Covid, porque pronto, a gente foi ver essa gripe espanhola, aconteceu em 1920, né? Acabou em 1920. Então a gente não passou por nenhuma situação dessa. A gente foi de uma geração extremamente privilegiada, não só a nossa, mas a que antecedeu a gente também, umas 2, 3 gerações aí, certo? Que não passaram por isso e não tinham nem noção o que seria isso. E hoje a gente está aprendendo a cada dia, aprendendo com alguns erros que a gente cometeu também, e hoje já pode tomar algumas medidas mais acertadas. Eu queria que você explicasse também para o nosso público como é esse trabalho da vigilância sanitária com a Secretaria de Saúde, que isso é a realidade de todos os municípios pernambucanos. E para que esses dados cheguem ao governo do Estado, para que o Estado tome essa decisão, como o lockdown, por exemplo, é um trabalho longo de coleta de dados, de resultado de exames, para que isso seja lançado nos boletins municipais. Como é que é feito esse trabalho, passo a passo dele, Isaac? De vigilância para a Secretaria e para o Estado. Isso é um trabalho diário, né? Então a gente sempre tem sistemas de informação, né? Então a gente, toda vez, qualquer paciente que vem fazer um exame dentro de um centro Covid, no hospital de campanha, mas um centro Covid vem fazer o teste, tanto lá como no hospital, laboratórios particulares, tem que preencher uma ficha e colocar esse paciente em um sistema. A partir de que ele está num sistema, qualquer local que seja de uma rede estadual, ela pode visualizar aqueles resultados e, com isso, tomar as decisões. Tá? A gente visualiza também, diariamente eu recebo quantidade de casos positivos que deu, a gente pode analisar de onde foram esses casos, então a gente faz várias análises. Quem foram essas pessoas, quem veio a óbito, quem foi essa pessoa, qual a idade da pessoa, tinha comorbidade, não tinha.
Então dá um certo trabalho. Para medir para o bairro também, A né? gente dá para ver para o bairro, a gente dá para ver se está acontecendo alguma coisa normal só em um bairro ou não. A gente analisa se um bairro tem mais contaminação do que o outro. Tem várias situações que a gente observa isso diariamente. Esses dados são lançados em uma plataforma, essa plataforma estadual. Exato. E a gente também, como tem os dados aqui, a gente consegue fazer algumas leituras sobre o próprio município bem mais rápido, né? Do que esperar uma resposta do Estado. Aumentam os casos, mas também aumentam as testagens, né, Isaac? Eu lembro que você destacava no ano passado com relação à sobrecarga do LACEN no início da pandemia, aquele transtorno completo, né? Muita gente pega de surpresa, todos nós, né? Como é que está hoje a situação, Isaac, com relação a isso? Às vezes, dependendo da época, diminui até a testagem. A gente vê quando chegou a época de carnaval, muita gente nem procurava fazer o teste. Então, quando você começa a observar que a Recife está aumentando muito, ou então São Paulo está aumentando muito, então as pessoas começam a procurar também mais fazer esses testes. E com isso a gente analisa também a positividade, que não adianta só dizer, hoje deu 20 casos positivos. Ok, 20 casos dentro de quantas pessoas que fizeram o teste? Tá? Porque às vezes você pode achar quase ninguém fez o teste, só deu 2 casos. Às vezes esses 2 casos são bem mais significantes do que você ter 20, dependendo da quantidade de pessoas que venham fazer testes. Essa nova quarentena fez também com que escolas e unidades de ensino cancelassem suas aulas presenciais novamente. Nós vamos ter a participação agora do secretário de Educação da nossa cidade, o professor Antônio Rodrigues, que nos enviou um vídeo sobre esse momento. Nós vamos acompanhar agora. Olá, professores e gestores da Rede Municipal de Arco Verde. Passando aqui para esclarecer e compartilhar com vocês o momento que vamos viver a partir de amanhã na educação e em todo o nosso estado. O decreto nos diz que está suspensa todas as aulas nas escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco. Não é diferente para o nosso município, mesmo vivendo uma realidade a qual não estávamos atendendo os nossos alunos. Mas os nossos professores estavam nas escolas atendendo da melhor forma possível, mesmo diante de todos os desafios. Mas em comum acordo com a GRE, chegamos ao entendimento que os professores, nesse momento, cumprindo o decreto, vão continuar com as aulas remotas de casa, tá certo? Seguindo toda a orientação da gestão, dos educadores de apoio e da equipe de ensino da Secretaria de Educação de Arco Verde. O inciso 15 e o inciso 43 das exceções que podem funcionar nesse decreto permitem, tá certo, que a segurança, que a limpeza da escola, que os gestores, coordenadores possam continuar na escola. Isso porque eles vão estar coordenando e atendendo os professores que estarão em casa de forma remota. Mas, claro, quero deixar aqui para vocês a sugestão que isso aconteça de forma escalonada, sempre visando a segurança e a vida. É um momento que devemos nos proteger, é um momento no qual nós temos muitas incertezas, mas temos uma certeza, que Deus está no controle, vai cuidar de nós e esse momento também vai passar. O mais importante é a nossa vida, mas com certeza vamos cumprir o nosso papel de professores, de profissionais, de gestores e vamos cuidar da nossa educação e do nosso município. Um forte abraço, professor Rodrigues. Isaac, eu quero pegar esse gancho também porque a gente já tinha voltado à rede estadual, né? O estado já tinha voltado às aulas em alguns turnos e também em determinadas séries. E o município também estava se preparando para esse retorno, assim como vários municípios do estado. Outros já estavam tendo aula na rede particular, né? Eu queria que você comentasse também a respeito disso. Como é que estava sendo a fiscalização nas escolas, enquanto estava tendo aula, né, particular e pública, aula presencial, e agora essa paralisação novamente? Exato. A gente observou que as escolas estavam cumprindo todos os protocolos para voltar às aulas, né, porque não era voltar de qualquer jeito. Os alunos estavam indo 2 ou 3 vezes por semana e os outros dias assistiam aula remota. Poderiam, muitas vezes, não quisessem ser presencial, poderiam fazer Opcional, né? Era opcional, tá? Então isso aí era um protocolo para que ocorresse as aulas. Mas com o agravamento e com essas novas variantes que a gente observa que tem contaminado cada vez pessoas mais jovens com isso, então já começa a ter um alerta e, como eu falei, ainda com 1 ano a gente está aprendendo muita coisa. E essa faixa etária ainda não está na vacinação. Tá? Abaixo de 18 anos, principalmente nas escolas. Então, sempre cautela é o melhor remédio quando você não sabe de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer depois. É justamente essa a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, com relação a essas variantes e as pessoas cada vez mais jovens pegando a Covid-19. A preocupação
justamente pelo setor educacional, com relação a crianças e adolescentes, para também não serem infectadas, né? Exato, tem essas variantes que a gente está observando agora os estudos e como elas se comportam, né? Que bom que a grande maioria das vacinas que está aí no mercado, que está trabalhando, ela consegue ter essa eficácia sobre essas cepas novas, né? Mas, como eu falo, tudo é novo. A gente, 2, 3 meses atrás, a gente não sabia praticamente dessas variantes que poderiam ocorrer. E a gente viu que elas chegaram e hoje elas conseguem ter um poder de contaminação muito maior, né? Então, sempre um pouco de cautela sempre é o melhor fazer. Como é que você está acompanhando essa questão também dessas variantes, Isaac, aqui no estado, com os dados que você já viu com relação à Secretaria Estadual de Variantes em todos os outros municípios e também na nossa região aqui? Sim, Freire, a gente observa muito se está circulando determinado vírus, a Secretaria Estadual informa, e a gente observa que onde ela chega, aumenta o número de casos bem rapidamente devido ao poder de contaminação dela, né? Que é maior do que o outro. Algumas variantes chegam a 60% a mais de contaminação do que as outras, do que a primeira, né? Então a gente observa, o Estado sempre informa a gente, mas independente de qual cepa esteja circulando, o cuidado é o mesmo. O cuidado é máscara, o cuidado é higienização de mãos, o cuidado é distanciamento. Esse é o principal. O mote disso aí tem que ser higienização e máscara. Esses 60% significa um agravamento mais rápido, né, Isaac? Certo. O paciente evolui mais rápido para estado mais grave. Uma pessoa consegue contaminar mais pessoas, tá? Então ela consegue contaminar muito mais pessoas. Então essa é a grande preocupação. E como está atingindo pessoas mais jovens, então a gente começa a ter essa preocupação também. Como é que está sendo o monitoramento dessas variantes, Isaac, com os exames que já tem disponíveis com relação à testagem? Como eu falei, a gente vê essa observação no aumento de casos e a Secretaria Estadual de Saúde faz essa testagem para ver se aquele determinado tipo de vírus e daquela cepa está circulando em alguns locais. Então isso é tudo monitorado. Você falou sobre as vacinas, o que é que já tem comprovado com relação à eficácia das vacinas sobre essas variantes? Até agora o que a gente vê é que as vacinas são eficazes sobre essas variantes que chegaram, né? Todas elas disponíveis? Sim, todas que estão disponíveis já são eficazes. As que estão usando tanto a Coronavac como a Oxford, todas elas são eficazes sobre essas variantes. Com relação a essa vacinação, eu queria que você falasse também a respeito disso. Você lida diretamente também com essa questão. Nessa vacinação aqui, pegando o Arco Verde como exemplo para o estado, como é que você está vendo a evolução da vacina, as fases, as faixas etárias que estão sendo imunizadas? Está sendo feito tudo da maneira correta? Parabenizar a Cláudia, né? Que a Cláudia está fazendo um grande trabalho, principalmente no controle dessas vacinas. A gente ouve boatos, claro que reclamação sempre tem, não tem? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter, a gente tem que saber lidar com isso. Mas a Cláudia está fazendo um grande trabalho no controle e no monitoramento dessas vacinas e todos os critérios que são determinados pelo Ministério e Secretaria Estadual, ela está cumprindo. E a gente vê que a partir de março agora, o que a gente espera, né? Teve até uma boa notícia hoje, né? Que foi a questão da Fiocruz, que iria só liberar no final do mês 1 milhão de vacinas. Hoje já liberou 580 mil doses antecipado. E a partir do final de março é que a gente começa essa produção mesmo, que a gente vai ver que vai aumentar a quantidade de vacinas e vai começar a ter mais pessoas imunizadas. A gente já vê a questão da faixa etária acima de 90 anos, de 80 a 90 anos. A quantidade de óbitos de Covid já começou a diminuir. E isso é o que vai acontecer. Normalmente, a partir de março é o que a gente espera agora, final de março, chegando mais vacinas, mais pessoas imunizadas e, com isso, a queda de questão de óbitos. Mas isso a gente tem que lembrar que não pode também deixar de ter os mesmos cuidados de distanciamento, de máscara e de higienização das mãos. É isso que eu gostaria que você comentasse também com relação a esse monitoramento que o governo está fazendo nessas faixas etárias que já foram imunizadas e a diminuição dos óbitos com relação aos idosos. Efeito da vacina? Sim, a gente vê que o efeito da vacina que não foi só, a gente observa que não foi só aqui, mas todos os locais onde teve a vacinação, a gente vê a queda do número de óbitos em relação daquela faixa etária. E com relação aos preconceitos ainda, hein, Isaac? Como conscientizar a população com relação à vacina? Muita gente ainda duvidando, muita gente questionando eficácia ou não, se deve tomar ou não. Como é que você está vendo isso? Diminuiu bastante. O pessoal tinha um certo receio, até pelas palavras de algumas pessoas, de virar jacaré e aquilo, ou seja, fazendo brincadeira com algumas coisas que são muito sérias, onde não cabia, certo? Não dá para você brincar com um agravo que já levou quase 300 mil pessoas a óbito. Tá? Então, são coisas que não merecem nem brincadeira. É um trabalho sério, não é só Isaac que está trabalhando, é toda uma equipe da Secretaria de Saúde e outras secretarias também que nos apoiam
tá? Que está trabalhando bastante, sem folga esse tempo todo, e para você tem algumas brincadeiras dessas que podem levar algumas pessoas, dependendo do entendimento dela e da ideologia dela, seja lá o que for, possa levar aquilo ali como uma verdade. Tá? Então isso às vezes atrapalha, mas o que a gente observa hoje, que mesmo essas pessoas descrentes hoje estão atrás da vacina, porque já tem mostrado não só no Brasil, mas em todo o mundo que está sendo extremamente eficaz. Então passa essa crendice toda, sai desse nível de crendice e começa a ter a parte científica da vacina que está funcionando. Que bom. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela sua audiência. Todo sábado ao meio-dia, esse encontro marcado que nós temos aqui no canal 22.1. Lembre das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram para você acompanhar e também a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, líder empresarial, AESA, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Hoje recebendo Isaac Salles, diretor de vigilância aqui do nosso município. Nós vamos acompanhar agora, Isaac, o vídeo da Líbia Regina. Ela é representante de um dos setores que também foi bastante afetado por conta desse novo decreto, dessa quarentena, que é o setor de academias. E muita gente questiona, né, como ser um serviço essencial ou não, por lidar com saúde, com bem-estar físico. A Líbia participa conosco aqui, a gente vai acompanhar. Seja bem-vinda ao nosso programa, Líbia. Olá, Tiago, e a todos que estão nos escutando e que fazem parte do programa Saúde em Evidência. Aqui estou, em nome da Academia High Five, um segmento que presta serviço à população e serviço de saúde, porque lá nós cuidamos da saúde física e mental dos nossos alunos. Não cuidamos apenas da estética, nós cuidamos da habilitação, da reabilitação dessas pessoas e inserimos essas pessoas nos seus segmentos e no seu cotidiano. E esse programa Saúde em Evidência é muito oportuno nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento onde os municípios, de forma individual, tomam suas decisões e chegam a fechar as nossas portas. E é muito importante para que tenham um olhar voltado, segmentado, de forma onde cada um veja a sua essencialidade. E nós, que somos representantes das academias da cidade de Arco Verde, nós buscamos aqui provar para vocês que somos essenciais. Nós temos lei federal onde diz que o professor de educação física, ele faz parte da saúde, onde esses profissionais trabalham nos CAPs, trabalham nos EADs, trabalham dentro da área de saúde nos municípios. Por que nesse momento de lockdown as academias precisam serem fechadas e não são consideradas essenciais? Bem contraditório tudo isso que vemos, mas a gente conta
com o entendimento das pessoas, buscando o que acontece a nível mundial, buscando as pesquisas que comprovam que a educação física ela é saúde, que a educação física ela está inclusa dentro do tratamento de saúde e que nós precisamos sim estar de portas abertas para atender a esse público que precisa de nós. Bem, Isaac, delicada a situação, né? Isso a gente acompanhou na última quinta-feira, no primeiro dia do decreto entrar em vigor, né? E vários municípios do estado tiveram protestos com relação aos comerciantes, questionando essa determinação do que é essencial ou não, mas o avanço está aí da pandemia, a gente vê que é necessário, né? Sim, é necessário, a gente observa isso, e eu não estou falando mais assim, o que é essencial não, a equipe da gente da vigilância já trabalha, o que é mais urgente ou não, tá? Porque é essencial, todo mundo é essencial. Se não fosse essencial, não existiria. Então a gente trabalha já mais ter o olhar de que é mais urgente ou não, o que a gente pode ficar sem nesse momento de 10 dias ou não, tá? Então o pensamento é mais esse, lá na vigilância aqui que a gente trabalha, tá? É muito complicado isso, tá? Porque muita gente sabe do comércio que tem essa necessidade e de tantas perdas que já vem tendo durante todo esse período, tá? Como o Líbia falou aí, eles cuidam muito da saúde mental das pessoas, que a gente já vê muito que está afetado. Isso aí, de ter pessoas, e principalmente alguns setores mais do que outros, né? Porque alguns setores não pararam, certo? Alguns setores não pararam, outros setores estão bem prejudicados. E a gente tem que ter esse olhar setores, de saber como funcionar, a época de funcionar e os protocolos que tem que seguir quando voltar, tá? O que muitos setores podem, quando der uma aliviada mais desse momento, podem funcionar desde que sigam os protocolos para poder funcionar. Essa flexibilização desse setor de academias, ele também foi gradativo ao longo do tempo, né, Isaac? A gente viu que em determinado ponto foi permitido, em outro não, justamente por conta desse avanço e do perigo de contaminação. Exato, que é um dos setores também onde tem o maior número de contaminação também, que pode ter um maior número de contaminação, porque as pessoas estão ali fazendo esforço, estão exalando muitas gotículas que podem haver a contaminação. E aquilo ali todo um equipamento onde você realmente aglomera, né, na academia. Mas desde que você tenha, assim, quando voltar, não esteja nessa época que a gente está observando uma alta de casos, pode, e como estava até um tempo atrás, voltar desde que sigam todos os protocolos. Creio eu que não teria problema. Mas no momento, eu acho que é um momento de cautela. Nós vamos para mais uma participação, dessa vez o Dr. Pedro Gabriel, que sempre colabora conosco aqui no Saúde em Evidência, trazendo a sua relevância e a sua importância, sempre com análise muito pertinente. Participa conosco mais uma vez do Saúde em Evidência. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Quinta-feira, 18 de março de 2021, tem início mais uma fase no enfrentamento da Covid-19. Uma fase difícil, de um remédio amargo, porém inteiramente necessário, visto que os casos continuam a aumentar e surge aquilo que os especialistas avaliam como sendo uma nova onda, ou seja, uma variação do vírus. Nesse sentido, Tiago, um novo fortalecimento das medidas de enfrentamento se fazem necessárias. O governo emitiu um decreto estendendo até o dia 28, ou seja, daqui a 10 dias, a contar da data em que o programa está sendo gravado, de valência ou de vigência dessas medidas. Medidas desafiadoras, porque significam o fechamento da maioria dos comércios, das fontes de renda, mas não tão duras quanto o lockdown do ano passado, visto que não prevê a criação das barreiras sanitárias que restringem a entrada e a saída de pessoas nos municípios e também não restringe a circulação, a livre circulação das pessoas nas ruas e a prática de esportes, desde que individuais. Os serviços essenciais à saúde, consultórios odontológicos, psicológicos, psicanalíticos, tratamentos de fisioterapia, prosseguem a sua marcha no fornecimento da saúde para as pessoas que a esse serviço procuram. E é muito importante, Tiago, que as pessoas compreendam a importância e a necessidade do cumprimento dessas medidas, que são a tentativa de fazer frente a uma força para nós ainda desconhecida na sua totalidade. Muito do segredo, dos mistérios desse vírus
já começam a ser decodificados, visto que a gente já tem tratamentos, vacinas, mas algumas normas de funcionamento da propagação ainda são mistério. E é importante que você, que nos ouve, entenda que o lockdown, o isolamento, o acirramento, ou como se queira chamar, ele existe não para conter a propagação, senão como tentativa de atenuar a curva de contágio. O que é que isso significa? Significa que, seguindo o ciclo natural de todos os vírus, a maioria de nós haverá de atravessá-lo. Felizmente, também a maioria de nós sem maiores danos. A tentativa, né, com esse isolamento e com a ideia de um lockdown é fazer com que nem todos adoeçam ao mesmo tempo, a fim de que o sistema de saúde tenha a capacidade de tratar aquele montante de pessoas que hoje se encontram acometidas da enfermidade e possam receber uma nova leva de pessoas. Se todos adoecemos ao mesmo tempo, ainda que de maneira leve, o sistema de saúde ele não tem como dar conta. Então o lockdown, Tiago, o isolamento mais acirrado, como se queira chamar, ele tem indiretamente o intuito de tratar as pessoas e tem diretamente o intuito de tratar o sistema de saúde, que por sua vez, diretamente trata as pessoas. Então, com esse isolamento, inicia-se uma nova série de desafios, os desafios da solidão, os desafios do isolamento, os desafios da convivência consigo próprio. A vida está lá fora, aguardando por nós. A primavera, ela haverá sempre de voltar. As marés, a lua cheia, insistirão, voltarão. O poeta Wagner Carvalho, um poeta da terra, de Arco Verde, ele diz numa cesta lapidar: 2 astros enamorados, uma história de amor, de longe o sol vê a lua, dela nunca se aproximou, provando que a distância não impede um grande amor. O amor, a fraternidade, a amizade, o mundo do trabalho, do qual retiramos todos os recursos para o nosso crescimento pessoal e familiar, estarão lá para quando tudo isso passar. Que a esperança não nos falte. Afinal de contas, como disse o ensaísta E.B. White no século XIX, a esperança é o que nos resta em tempos difíceis. Finalizo, Tiago, citando Pablo Neruda, o famoso poeta chileno, que nos diz que em algum momento, seja de dia, seja de noite, mas em algum ponto no curso de sua existência, você inevitavelmente haverá de estar inteiramente só. E nesse instante, esse momento de solidão poderá ser o mais triste ou o mais alegre de toda a sua vida. Que você que nos ouve tenha horas felizes, dentro ou fora do coronavírus, com ou sem isolamento, com os seus ou sozinhos, mas aferrado à esperança, que é o que nos resta em tempos difíceis. Te passo a palavra, Tiago, com meu abraço de sempre e um abraço aos amigos que nos assistem. Obrigado, doutor Pedro, mais uma vez pela sua participação, sempre maravilhoso, suas palavras sempre pertinentes. Isaac, comentando um pouquinho a respeito do que o doutor trouxe para a gente, esta é a esperança, né? Sim, isso aí nunca acaba, né? A gente sempre aprendendo cada dia mais um pouco, tomando algumas medidas, tentando cada vez acertar mais. Ninguém faz nada querendo errar, a gente sempre querendo acertar e que seja melhor para toda a população. Perfeito esses comentários aí de Pedro, tá? Porque a gente tenta isso para que as pessoas tentem, se vão adoecer, pelo menos que seja de mais leve possível, então que as pessoas não adoeçam enquanto chegou a vacina. Graças a Deus chegou a vacina e já está começando a imunizar, e quanto mais vacinas chegar, a gente vai ter um alento maior. O doutor Pedro também destacou essa questão de ficar sozinho e de se isolar nesse momento, é a principal característica da pandemia, por conta do lockdown, por conta da quarentena. Nunca foi tão importante, né, Isaac, se prevenir e também prevenir aqueles que nós amamos. Sim, isso aí é perfeito também esse comentário, até porque a gente tem que ter bastante cuidado. Como a gente observou bastante que muitos idosos vieram a falecer, e idosos muitas vezes que nem saíam de casa. Então quem era que estava contaminando? Muitas vezes o jovem que saía, ia para uma festa clandestina, ia para algum local em casa e assistia uma live junto dos amigos, às vezes chegava em casa sintomático e transmitia essa doença. A gente tem que ter esse cuidado, tentar reduzir o máximo as pessoas que andam, certo? Porque lembrando que a aglomeração, seja ela qual for, é extremamente complicada e facilita bastante a contaminação. Então, quanto menos pessoas andar, bem melhor. Certo? E a gente sabe que isso é complicado depois de tanto tempo, principalmente para jovens que não gostam de ficar em casa, tá?
Então, a gente tem que ter toda a precaução possível, principalmente nesse momento. E também por conta dessas faixas etárias cada vez mais jovens, né, sendo contaminadas, né, Isaac? Sim, essas cepas que a gente observou. Não tem previsão para vacinação desse público, né? Não, só com vacina. Então, a gente primeiro está vacinando aquela população que observou nos dados que a gente tem, que veio a óbito e tem a possibilidade de vir a óbito com mais chance, tá? Para depois vir essas outras faixas etárias. Aí muita gente fala, por que não vacina logo tudo? Porque não tem vacina no mundo todo suficiente, não é questão só de Brasil. Tá? Isso no mundo todo está tendo esse problema. Tá? Mesmo países que já teve, não sei que país comprou toda a vacina para a população, certo? Mas não recebeu. Não adianta só comprar. As fábricas não têm capacidade suficiente para poder enviar todas essas vacinas. O Brasil, acertadamente, que comprou toda a patente para poder produzir no Brasil, a Fiocruz, já como eu falei, a partir de março, agora, final de março, já está entregando mais doses, que é uma luz no fim do túnel que eu acho que a gente vai poder respirar um pouquinho melhor, sem a máscara, desde que esteja distante do outro. É importante lembrar você também que, antes de começar, nós tomamos, claro, todas as recomendações necessárias, os microfones foram higienizados, a gente está aqui respeitando a distância segura. Estamos sem máscara agora para que o áudio chegue com melhor dicção para você, mas nossa equipe aqui nos bastidores, todo mundo de máscara. Isaac, com relação a esses óbitos, Pernambuco passou dos 11 mil mortos por conta da Covid-19. Aqui em Arco Verde nós estamos perto dos 90. Como é que você está vendo esses dados também e nos municípios da região? Esse é um dado que me preocupa bastante, não só pelo número dos casos, mas é porque quando a gente chega num óbito desse, a gente, enquanto vigilância, sempre faz a investigação deles, como aconteceu, e muitas vezes entra em contato com a família. Tá? Eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque para a gente o que é número, tem uma pessoa ali do outro lado. Tá? Então, você falou 87 óbitos, pode ser um número pequeno, grande, mas são ali, aquela pessoa, um número desse 87 aí, ele é 100% para uma família. Ele não é 0,2%, 0,5%. E tem uma família ali que tenha toda uma história com aquela pessoa ali. Tá? Então, é um número que poderia ser reduzido até alguns casos desses se não tivesse tanta circulação, que é o que um lockdown, uma quarentena tenta fazer. Então, quanto mais ela for eficaz, no caso das pessoas se conscientizarem, não estar andando em todo lugar, que é o que muitos aproveitam essa época para tá fechado, o meu estabelecimento está fechado, isso, então o que é que eu vou fazer? Vou juntar o pessoal para fazer uma live. Eita, hoje eu estou de folga. O ideal nesse momento é poder ter cautela e tentar o máximo possível ficar em isolamento. Tem essa questão também que é comum a todos nós, né, Isaac? Eu tenho parentes que nesse momento estão em UTI internados, você com certeza conhece muita gente que passou por isso. Como é que está essa questão das equipes também que estão trabalhando? A gente vê os profissionais que estão aí na linha de frente também cansados, é árduo, é sofrida essa batalha. Com relação à vigilância também, como é que está? Todo mundo bem cansado, né? A gente está bem cansado mesmo, a gente vê que é um ano aí praticamente trabalhando diariamente, de domingo a domingo, analisando dados, de domingo a domingo, tentando tomar medidas, fazendo fiscalização, recebendo ligação e tentando conscientizar as pessoas. Muita gente diz, mas a vigilância não veio aqui, a gente não é onipresente e às vezes não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo, tá? Não tem como. Por mais que a equipe que a gente monte, a gente não vai estar em Arco Verde cuidando de cada um. Então, essa é a preocupação também de cada pessoa, tem que saber o que está fazendo. Tá? Se ela está de máscara, se ela está se higienizando, se ela está mantendo uma distância, ela não vai estar contaminando outra pessoa. Então, é uma preocupação de cada um e cada um tem sua responsabilidade. Não é jogar para o poder público para a gente colocar você no braço e tomar toda a sua atitude e dizer o que é que você tem que fazer. Os protocolos estão aí, todo mundo hoje já sabe o que tem que fazer, o que tem que cumprir, mas infelizmente não o fazem, porque se o fizessem, como eu falei, todo mundo usasse máscara, em 15 dias estava resolvido e não é isso que acontece. Frisando isso, Isaac, pegando o gancho nessa questão da máscara, por que as pessoas ainda não entendem isso? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado? A gente vê gente com máscara no queixo, máscara no pescoço. Qual é a eficácia da máscara nesse momento? A gente já foi observado que você tiver de máscara, outra pessoa tiver de máscara, você mantém uma distância de cerca de 1 metro, 1,5 metro, mesmo uma pessoa contaminada tende a quase zero a contaminação. Essa é a importância da máscara.
Tá? Então, e você higienizou a mão ali, pegou na mão de uma pessoa ou outra, você tenta higienizar as mãos antes de pegar em qualquer superfície para contaminar aquela superfície, a gente vê que tem eficácia também, isso aí já foi observado. No entanto, tem essa teimosia, que às vezes até falta de educação ou falta de conhecimento, de bom senso mesmo, certo? E de, às vezes, não conseguir nem entender a informação, da falta de educação nesse momento. Então, acontece isso e a gente vê a chegar a 87 óbitos. Eu lembro também que ano passado você falava a respeito dessa questão do uso das máscaras e também do uso do álcool. E que isso tinha que virar uma coisa habitual, que a gente tinha que se acostumar com isso. Um ano depois, como é que você vê hoje? A gente já está habituado ao uso de máscaras e ao uso do álcool? Mais pessoas usam máscara do que antigamente, né? Que a gente viu de um ano atrás. Hoje mais pessoas usam, mas a gente vê que quando está acontecendo picos assim de casos, as pessoas se preocupam mais e logo depois relaxam. E a gente tem que lembrar que tem que usar sempre. Isso aí de usar máscara, de higienizar as mãos, mesmo com vacinação, ainda vai demorar um certo tempo para a gente deixar de usar. Então, quanto mais cedo a gente se acostumar com isso, sei que algumas incomodam, outras não, tem gente a gente acostuma com cada coisa aí, então tem que se acostumar para poder usar máscara e higienizar as mãos o máximo possível. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência e lembro sempre dos nossos apoios. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Isaac, a gente está finalizando o nosso programa. Eu queria que você falasse mais um pouco a respeito desse lockdown, que as pessoas entendam, que as pessoas respeitem, que as pessoas se guardem nesses dias e que logo a gente passe por isso. Exatamente. Esse lockdown, essa quarentena, o principal proposta dela é que as pessoas se isolem mais. Como a gente fala, se todo mundo usasse máscara, se todo mundo se higienizasse o máximo possível, seria bem melhor e a gente poderia acabar com isso. Então, se você faz uma quarentena dessa, é para que as pessoas se isolem, aumentando essa taxa de isolamento, a transmissão do vírus vai diminuir. Tendo essa diminuição, vai ser bom para todo mundo. Então, o que a gente espera é que as pessoas entendam isso e se isolem o máximo possível. Mesmo que uma loja esteja aberta, não necessariamente, se for urgente aquilo ali, você precisa ir naquela loja. Então, só saia se for de extrema urgência, certo? Só não adianta estar toda a loja de Arco Verde fechada e você estar na sua calçada juntando com seus amigos 10, 12, 15, tocando pagode, seja lá o que for, e fazendo ali um churrasco, tá? Esse é o momento de todo mundo se ajudar, se dar as mãos. A vacina está chegando aí, então a gente está precisando, já está nessa reta aí, então vamos aguardar um pouco e ter esse tempo final aí para a gente poder se resguardar e resguardar aqueles que a gente gosta. Até o próximo domingo, dia 28, o decreto está em vigor, esse lockdown está em vigor e que não seja necessário estender, né, Isaac? Exato, começou dia 18, vai até o dia 28, são 10 dias aí. 10 dias de paciência para alguns, 10 dias que vão ter calma, 10 dias de bastante trabalho para outros, né? Que tem muita gente trabalhando aí. O trabalho não para, né?
O trabalho não para, tem muita gente trabalhando nessa retaguarda para que menos pessoas possíveis adoeçam. Tá? Então, a gente tem todas aquelas que vêm adoecer, tem muita gente aí também trabalhando para ter cuidados para que ela não venha a óbito. Então, vamos respeitar um pouquinho essas pessoas também e tentar ajudar elas um pouco, que já estão aí trabalhando há mais de um ano, em prol da grande maioria que não precisa trabalhar esse período. E vai poder, pelo menos, ter um alento aí, 10 dias de descanso e calma, vão ler um livro, vão ver sossegar em casa, conversar, para poder melhorar também a saúde mental, que eu sei que é um tanto quanto afetada nessa época. Agradeço a você, Isaac, mais uma vez, muito obrigado. E agradeço a você pela audiência, pela paciência de sempre, e peço para que você se cuide. Cuide-se, preserve-se nesses dias. Agradeço a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite, na direção-geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.